Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate, o programa aqui de segunda a sexta-feira. Hoje, sextou, debate o agronegócio. Seja muito bem-vindo, meu amigo, bem-vinda, minha amiga, ligados aqui no nosso programa. 1 hora de debate sobre o agro e você não pode perder o programa de hoje. Está muito bom. Eu falo isso todos os dias, né? Porque, de fato, é muita informação boa. Vamos lá, só para você entender os destaques do programa de hoje. Olha só, a gente vai trazer no programa de hoje os preços da soja que dispararam em Chicago porque a USDA, ou a USDA, né, lá dos Estados Unidos, ela reduziu os estoques de safra, viu, que estão abaixo do esperado por lá. Isso mexeu nos preços e deve beneficiar o Brasil, né? A comercialização de soja acaba melhorando. Vamos entender um pouco disso. A gente vai ter também no programa de hoje uma entrevista com o pessoal da BASF, o gerente de marketing de milho da BASF, vai vir conversar conosco já para falar sobre uma reflexão. Olha só que interessante. A nossa área produtiva do milho para esse ano, a área plantada, ela cresceu 5,9%. A gente passa a entender que mais ou menos essa mesma porcentagem a gente deve ter de produtividade aumentada, porque aumentou aquilo. Só que a gente teve uma produtividade maior do que a área plantada. A gente chegou a 13,1% por enquanto, né? A segunda safra do milho, ela ainda não terminou, mas por enquanto os números levam a isso. E aí leva um paradoxo, né, na cabeça, né? Como assim? Então a gente vai tentar entender um pouco melhor como que o manejo deve colaborar e muito, não somente hoje, mas para as futuras safras que estão por vir, o investimento em tecnologia, em pesquisa, que tem colaborado para as safras brasileiras. No programa de hoje, a gente fala também sobre... Ontem nós falamos por aqui e hoje trazemos, então, quem foi o vencedor, né, do leilão da rodovia Rota do Agro, entre Mato Grosso e o estado de Goiás, e que deve assumir aí a frente, portanto, dos pedágios, né, o consórcio que deve aí garantir mais melhoria nas condições das estradas, deve garantir mais agilidade e mais rentabilidade. Consequentemente, né, com mais agilidade, o produtor e o Brasil ganham muito mais. Hoje quem está comigo é o nosso especialista em negócios. Mais uma vez ele está aqui formando essa dupla de 2. Seja bem-vindo mais uma vez, seu Bianco. Boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. E vamos debater hoje aí sobre, principalmente vamos receber esse amigo que você comentou há pouco, do milho, né, da BASF, do pessoal representante da BASF, criador de novos produtos para se produzir mais milho, mas principalmente hoje a notícia que você deu inicialmente foi o grande aumento do preço da soja. Isso foi em virtude do quê? Os Estados Unidos largaram um relatório, né, de produção deles e ele veio 2% abaixo do que da estimativa que estava prevista. Então, isso são milhões de toneladas, né? Então, vamos ver se esse preço vai se manter, se quando terminar a colheita mesmo dos Estados Unidos haverá esse decréscimo mesmo, ou se pode até ser maior, né? Porque sempre, Jossan, os Estados Unidos, eles sempre largam relatórios sempre mais positivos. Mas vamos conversar sobre isso, então. Será que existe uma estratégia por trás disso? Ixi, quero ouvir. Essa vai ser a minha pergunta logo depois, então, da nossa vinheta. Vamos debater o agronegócio, vem comigo. Seu Bianco, como dizem nas redes sociais, os jovens das redes sociais aí, seu Bianco, alugou um triplex na minha cabeça.
ficou aqui agora, né? A USDA, o USDA, sempre divulgam números acima, né? Segundo o senhor falou aí. Será que... Bom, vamos à notícia primeiro, mas a pergunta já é, será que existe uma intenção por trás disso? Mas a semana, segundo o site Safras e Mercado, a semana foi de recuperação nos preços da soja, tanto aqui no Brasil como na Bolsa de Chicago. Com isso, mesmo com o dólar na casa dos 5,40 e com prêmios firmes, mas buscando ajustes, a comercialização ganhou ritmo nas principais praças do país. O motivo para a mudança do cenário, o mercado vinha arrastado, foi o relatório de agosto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, o USDA, ou USDA, divulgado na terça 12, dia 12, né? Surpreendendo o mercado, o departamento indicou estoques de safra abaixo do esperado. E aí, seu Bianco, existe uma estratégia por conta disso? Tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre isso, mas existe uma estratégia por trás disso, será? Ou não? Se trata apenas de um número mesmo e que pode, de fato, ser real lá no final da safra? Existe uma estratégia mesmo, Jussão. O governo em si, esses relatórios são dependentes de pessoas do governo. O governo tem a intenção e quer sempre falar que se produz mais. Por quê? Porque é uma notícia boa para o governo. E outra possibilidade também é que aí os preços eles são seguros, os preços, porque se você produzir mais, você vai ter mais oferta, automaticamente o preço não sobe e não se cria inflação. Quem serão os beneficiados disso? O próprio governo, que está lá comentando, os comerciantes que podem comprar esse produto até certo ponto mais barato, e o prejudicado seria quem? O produtor, que não tem um preço mais elevado. Porém, hoje, com as tecnologias hoje que se tem, dá para se saber logo o que vai ser a produção mesmo. Mas muitas notícias são, vamos dizer, o que foi que o presidente Trump falou esse dia, que ele queria exportar 4 vezes mais do que exporta para a China. Aí ele ia exportar quase toda a produção dos Estados Unidos. Isso não é real, isso é irreal, não tem. Mas o mercado, mesmo assim, o mercado subiu, mesmo numa notícia que não tem condição dos Estados Unidos vender, não tem condição da China comprar, não tem produção dos Estados Unidos, a China também não pode, não tem lugar, vamos dizer, para estocar tudo esse produto dele. Então, são notícias assim largadas ao vento e que o mercado, infelizmente, ainda engole. Pode ser uma realidade, mas também, pelo que eu entendi pelos seus argumentos, pode ter dedo de Trump aí. Eu não sei até se o Trump tem, vamos dizer, tem condição de dominar esse órgão dos Estados Unidos. Mas, logicamente, que os Estados Unidos sempre tiveram essa tendência. Sempre até no mês de agosto vinha que era super safra. Tinha uma seca em determinados estados dos Estados Unidos, eles escondem um pouco essa seca, mesmo assim eles vão produzir bem menos. Quando termina a colheita, você vê que a produção foi bem menor do que os relatórios que eles previam. E daí, como consequência aí desse anúncio, os contratos com vencimento em novembro subiram nessa sexta-feira com uma valorização semanal de 4,2%. As cotações domésticas acompanharam a sinalização de Chicago também, e aí vai virando uma bola de neve, né? No estado de Mato Grosso, por exemplo, em Cascavel o preço subiu, enquanto em Rondonópolis foi de R$ 120 para R$ 125. Ou seja, o Brasil se beneficia, o produtor rural se beneficia de uma notícia dessa. Wilson, você veja bem, de 120 para 125 vai dar o quê? 2%? Mais ou menos, né? Subiu R$ 5 aí, mas que seja, subiu.
O importante é isso. Ano passado aí teve gente que vendeu soja a R$140. Então a soja estaria voltando aos patamares do ano passado. Isso para o produtor rural é bom, porém, será que quanto por cento ainda que o produtor, está nas mãos do produtor rural essa soja? Porque muitas vezes o produtor rural teve que vender a soja, por quê? Porque precisava de dinheiro. Alguns não tinham local de estocagem, porque o mesmo armazém que ele tem para estocar a soja é o mesmo que ele tem que estocar o milho. Daí chegou a safrinha da milho, a safra do milho agora. Aonde que ele vai colocar? Ou coloca a soja, ou ou coloca o milho aonde? Ele teve que tirar a soja. Tirando a soja, ele teve que vender a soja. Mesmo que ele não precisasse de dinheiro, mesmo aquele produtor bem capitalizado, mas ele não tinha lugar para guardar. Então, isso são fatores que hoje, quanto por cento dessa produção está na mão ainda, ou que seja beneficiado o produtor rural. Então, isso é um dos fatores, às vezes, que você mesmo comenta, que a produção do Mato Grosso, do Brasil, sobe o dobro do que a capacidade de armazenamento. Então, o produtor rural ele tem que se capitalizar, ele tem que ter o seu armazém, que o custo do frete será menor, ele vai vender em momentos melhores como são agora. Então, tudo isso são fatores que, ao longo dos anos, vão se adequando, os produtores rurais vão se adequando com genética, com armazenagem, e é meio apanhando o que o produtor aprende. Um ano ele vendeu a soja dele num preço e daí 3, 4 meses depois podia ter aí um lucro aí até de 10% a mais. Então são fatores que o produtor rural hoje em dia, a maioria dos produtores rurais, eles estão muito com essa experiência de que existem momentos especiais para se vender a sua produção. O senhor falou de 2 pontos aí importantes para o próximo bloco, que são tecnologia e armazenagem. Já eu te chamo de novo. A gente vai fazer um breve intervalo. Esse primeiro bloco foi curto, porque o próximo bloco a gente vai explorar bastante o Douglas Leme, que é gerente de marketing milho da BASF, para a gente tratar esse assunto aí que diz respeito à colheita da safra do milho, nessa segunda safra, o milho safrinha, que mesmo com o aumento da área plantada de 5,9%, a expectativa é que a produtividade seja de 13,1%. Ou seja, tem tecnologia envolvida e a armazenagem daí também, né? Está colhendo mais e agora? Como é que vai fazer, né? Também é um problema. A gente volta já para falar sobre recordes na produção do milho junto com o gerente de marketing milho da BASF. A gente volta já. Bom, amigos e amigas que continuam conosco aqui no programa Agrodebate, dessa sexta-feira, sextou, né, meus amigos, dia 15 de agosto, a gente continua nosso bate-papo por aqui e no bloco anterior a gente falou sobre a expectativa da USDA, né, da USDA aí com os estoques e também a safra abaixo do esperado. Isso impactou em preços e agora a gente vai falar também de expectativa de safra, mas para a expectativa da safra do milho e brasileiro, porque agora existe mais uma vez uma expectativa de recorde aí. Essa deve ser a nossa segunda maior marca da história, né? As consultorias têm trabalhado aí numa expectativa 123 milhões de toneladas, 130, tem até consultoria trabalhando na casa dos 136 toneladas, enfim, só quando a gente terminar a colheita que a gente vai saber de fato. Mas a expectativa é muito boa. E aí vem algo na cabeça que faz a gente pensar, porque olha só que paradoxo, a nossa área de plantio
ela subiu 5,9%. E a nossa produção, na teoria, se a gente fosse manter, né, a mesma quantidade de sacas por hectare do que a safra anterior, ela subiu para 13,1%. Olha só que salto, né? Enquanto a gente sobe a nossa área plantada 5,9%, a gente chega lá na expectativa final, agora, né, nesse meio de safra aí, em 13% de aumento da colheita. Bom, e qual seria o fator responsável por isso, né? A nossa conversa vai girar em torno disso, né? Eu vou trazer comigo aqui primeiro o seu Bianco, de volta, seu Bianco, para que a gente possa conversar, porque existem vários fatores que podem influenciar isso, né? A gente sempre trata aí de aumento, quando se trata do aumento de área, a gente já trabalha mais ou menos uma expectativa aí de aumento também de produção, mas nesse caso a gente está vendo um aumento bem maior, né? Jação, o aumento maior que a gente está vendo foi que tudo correu normalmente muito bem para o produtor de milho. O Centro-Oeste teve um plantio e uma colheita e uma chuva mais alongada, e o país inteiro teve esse clima bom. E o produtor, dentro disso, também tem mais investimentos, tem melhorias de sementes. Então, isso que faz com que hoje nós estejamos com esse avanço e essa produtividade muito maior, né? Para a gente conversar e entender um pouco mais sobre esse assunto, como que essa produtividade ela aumentou tão exponencialmente, a gente trouxe alguém que vai nos ajudar a esclarecer esse assunto. Ele é gerente de marketing milho da BASF. É o Douglas Leme que chega conosco por aqui. Douglas, muito obrigado inicialmente por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Agrodebate. Boa noite para você. Boa noite, Ossan. Boa noite, seu Bianco. É um prazer estar aqui com vocês, a gente poder bater esse papo aqui falando dessa esplendorosa safrinha aí, né, de milho que a gente está finalizando aí, caminhando para o final da colheita. Muito obrigado. Douglas, eu vou começar perguntando para você algo que você vai com certeza saber responder para a gente muito bem. Lá quando eu estava terminando a safra da soja, o produtor começou a ficar muito preocupado por conta de chuvas. E aí não sabia, tem aquele produtor que produz algodão, tem aquele produtor que produz milho, e ele ficou na dúvida do que fazer por conta da janela do milho. E aí já tinha produtor que estava muito preocupado, e muito mesmo, perdendo cabelo aí por conta da janela do milho. E parece que a gente vê uma reviravolta agora no final. Lá no começo a gente começou a ver aí uma preocupação e hoje já parece que o produtor de milho ele já está um pouco mais aliviado. Isso porque, como eu falei aí, a nossa área plantada ela cresceu 5,9% e a expectativa por enquanto, né, que lá no final da safra do milho agora, da safrinha, né, a gente chega aí a uma produção maior do que no ano passado em 13,1%. E aí a gente tem aprendido algumas coisas. O brasileiro, particularmente, ele está aprendendo cada vez mais, está se especializando cada vez mais e está descobrindo que aumentar a área plantada nem sempre vai ser a solução. Existem outras soluções, como, por exemplo, genética, estudo das sementes, isso tudo colabora aí para o aumento da produção. Sem dúvida nenhuma, Jussan. A gente, como você bem disse, né, falou um pouco da colheita da soja e o calendário desde o plantio da soja, um pouco de atraso que nós tivemos lá atrás, e aí a colheita da soja também que se estendeu um pouco mais, lá atrás isso botou em xeque, de fato, a questão do calendário da safrinha, né, do plantio da safrinha e a janela ideal. E essa janela diz respeito muito no que a gente tem referente à pluviosidade que vem após o plantio da safrinha, né, o risco que a gente teria em função de faltar chuva no momento crucial de desenvolvimento da cultura do milho. E, de fato, isso era uma expectativa lá atrás, né, em função desse atraso que aconteceu. Mas o fato é que logo depois da implantação da cultura, né, da safrinha, e aí, com certeza, você trouxe aqui bons elementos que destacam esse incremento que nós estamos vendo aí nessa safrinha recorde, né,
esses números que você bem trouxe aqui, que nós vamos colher, de fato é uma produção recorde, é um incremento significativo em produtividade, ele vem sim acompanhado de uma boa janela de pluviosidade, então o fator climático ajudou sim, mas sem dúvida nenhuma, fatores do que diz respeito ao uso de tecnologia, né, a adoção correta de tecnologia, né, desde o híbrido, da escolha do híbrido, com as suas características nas diferentes regiões do Brasil, assim como o planejamento do produtor, que é o que a gente tem notado só safra após safra, no que diz respeito ao manejo fitossanitário que é feito, que ele se prepara, né? Então, tanto desde o tratamento de semente, após a escolha do híbrido, o tratamento de semente, a condução no que diz respeito a plantas daninhas, o uso correto de fungicida para proteger o potencial produtivo do milho, a gente tem visto safra após safra e isso tem trazido resultados importantes em termos de produtividade e também de rentabilidade. Então, eu diria para vocês que, de fato, nós tínhamos aí o início de uma safrinha com algumas incertezas e no decorrer da safrinha, tendo agora essa possibilidade de, basicamente, a gente comprovar que, de fato, os resultados são excelentes que nós vamos colher. No que diz respeito à produtividade, né, a produção e a produtividade aí com esse mais de 13% aí de incremento versus a safra passada. Muito bom, seu Bianco. Douglas, a gente sabe que vocês, o grupo de vocês, a BASF, ela aplica muito em tecnologia e também em produtos novos. O produtor, eu acho que ele vai, se vocês têm essa previsão, quando é que nós vamos alcançar as mesmas médias de colheita, de produtividade do milho dos Estados Unidos, tanto usando esses melhoramentos genéticos ou os melhoramentos também defensivos. Vocês têm uma previsão disso ou não? Essa é uma boa pergunta e eu entendo que, de fato, que a gente deveria estar mirando em termos de produtividade aqui para a cultura do milho é buscar esses altos índices. A gente ainda está muito distante em algumas regiões do que se produz de milho lá nos Estados Unidos, mas em algumas outras regiões, e aí também fatores climáticos, outras questões que favorecem a própria possibilidade de manejo hídrico, né, através de irrigação, uma série de coisas, a gente tem alcançado altos índices de produtividade. O que eu posso dizer para o senhor, seu Bianco, e também, Jossan, e para todos os nossos telespectadores, que de fato, nós aqui na BASF, nós investimos mais de 900 milhões de euros todo ano em pesquisa e desenvolvimento, justamente para que a gente possa desenvolver novas soluções, muitas vezes em produtos, em defensivos, mas também em serviços, né? E tecnologia de sementes também, não é o caso do milho, né, que nós não temos, mas de outras culturas, justamente para que a gente possa extrair o máximo de produtividade. O que a gente tem visto nos últimos anos na cultura do milho, e aí a BASF atuou fortemente, isso eu diria que a gente iniciou há praticamente 20 anos atrás, só para trazer um exemplo aqui, tangibilizar a importância disso, é o manejo de doenças na cultura do milho, né, atrelado ao uso de tecnologias fungicidas, né, para a cultura do milho, onde a gente não fazia esse manejo há praticamente 2 décadas atrás, e hoje já representa um investimento importante por parte dos produtores, justamente em direção a defender os altos índices de produtividade. O ano passado, nós lançamos um fungicida, uma molécula que chegou no Brasil ano passado, e nós já lançamos para a cultura do milho, né, uma molécula específica, um fungicida, e esse ano nós estamos trazendo um novo inseticida para o manejo de insetos vetores, né, insetos sugadores, que tem tirado muita produtividade também na cultura do milho. Talvez vocês se lembrem aí que algumas safras atrás, há 2 ou 3 safras atrás, em diversas regiões foi posto em xeque a viabilidade do plantio de milho em decorrência da cigarrinha, né, que trouxe um grande problema, um grande prejuízo. Então, Jossan, acho que eu diria que a gente está no caminho, né, em mirar aí altos índices de produtividade. Nós já temos bons exemplos aqui no Brasil, mas a direção é essa, é investimento em tecnologia, tanto do manejo fitossanitário,
a questão de investimento em fertilidade, em híbridos, em tecnologia, e aonde for necessário também em manejo hídrico, né, de irrigação. Faz todo sentido. Vocês entraram num assunto que eu acho muito interessante, Douglas, porque o nosso telespectador ele não é somente um produtor rural, aquela pessoa que trabalha numa propriedade. A gente tem aí um leque aí de telespectadores, internautas que nos acompanham também através do Spotify, enfim, pessoas que querem adquirir informação. E muitas vezes chega ao ouvido dessas pessoas informações um pouco desviadas, como o uso de inseticidas, que tratam como nome, o uso de venenos, o uso de agrotóxicos, isso tudo é ruim para nós. Eu queria que, se possível, você fizesse uma explanação do quanto que isso pode gerar perdas, porque existem relatos de perdas de 50%, 60% da produtividade de produtores aí, e o impacto que isso pode gerar para o ser humano caso a gente tenha esse tipo de perda, né? Sem dúvida, Jossan. E obrigado pela oportunidade de estar discorrendo sobre o tema, porque de fato é super relevante. Como eu mencionei aqui, nós temos um investimento muito grande em pesquisa e desenvolvimento, no desenvolvimento dessas novas tecnologias, que cada vez mais não só permitindo que essas tecnologias cheguem ao mercado em total conformidade, né, com os órgãos que regulamentam a questão aqui dos defensivos agrícolas no Brasil, mas também ao encontro do que a sociedade globalmente tem buscado no que diz respeito à segurança alimentar. Então, sempre que usado corretamente, conforme as especificações e recomendações, obviamente que não há problema nenhum. E, de fato, Jossan e seu Bianco, isso só se faz necessário porque, de fato, os prejuízos e a potencial perda causada, seja por doenças, por plantas daninhas e por insetos, é muito grande. Você mencionou alguns percentuais aqui, Jossan, e eu mencionei que nós estamos trazendo uma tecnologia esse ano para o manejo de insetos vetores, cigarrinha e pulgão, e são insetos que, de fato, cigarrinha chega a perder mais de 70% de produtividade, dependendo da situação, dependendo de fatores climáticos, da suscetibilidade do híbrido, né, e do índice de infestação. Então, são prejuízos muito grandes. Então, o manejo fitossanitário, ao longo do desenvolvimento da cultura, ele é necessário para que a gente caminhe. Nós vivemos numa agricultura aqui, né? A gente costuma dizer que, e de fato, a agricultura é uma indústria a céu aberto, e toda essa pujança nossa do agronegócio brasileiro, que são mais de 2 safras por ano, né, que a gente colhe aqui no Brasil, a gente se orgulha muito disso, dentro desse clima tropical, ele vem acompanhado de diversos desafios. E boa parte desses desafios passa também para a gente conviver, né, e saber como conduzir o manejo e desenvolvimento das culturas em decorrência do aparecimento de pragas, doenças e afins. Então, para a gente ter uma ideia, né, o milho defende o seu potencial, ele define o seu potencial produtivo logo no início ali do desenvolvimento da cultura, semanas depois que a planta emerge. Então, naquele momento, e aí aqui eu vou me atentar um pouco para poder tangibilizar um pouco do que nós estamos falando aqui, os danos causados por esses insetos vetores, cigarrinhas e pulgões, naquele momento que muitas vezes a gente nem nota uma presença tão grande desses insetos, mas é o momento que a cultura está definindo o seu potencial produtivo. Então, qualquer prejuízo causado ali, eu estou dando o exemplo de insetos, mas poderia ser em decorrência de fatores climáticos, de outras doenças também, ele causa um potencial prejuízo para a cultura que, ao longo de todo o ciclo depois, a gente não vai ter oportunidade de recuperar. Então, o manejo fitossanitário, em resumo, ele é necessário para que a gente possa defender o máximo potencial produtivo de cada uma das culturas. Como o senhor Bianco mencionou anteriormente, né, a gente tem evoluído muito nas tecnologias genéticas, né, nos híbridos, uma série de coisas, mas isso vem acompanhado desses desafios e o manejo fitossanitário se faz necessário para que a gente possa extrair o máximo de valor e o principal, né, de rentabilidade para o agricultor. Seu Bianco. Douglas, eu acho que nós, produtores, a própria BASF, todos temos que quebrar muitos paradigmas, né? Porque, veja bem, vocês produzem
esses, entre aspas, defensivos, venenos que na realidade são defensivos, né, para a própria produção, e o produtor também defende a natureza, ele quer que isso seja muito... a terra dele é o que ele precisa para o futuro. Então, o que é que eu iria pedir para vocês? O que é que a BASF estaria fazendo, mais ou menos, dentro desses investimentos de vocês, para que a própria população mundial quebre esse paradigma e diga que tanto o produtor quanto quem produz o veneno estão fazendo a sua parte corretamente? Bom, seu Bianco, eu acho que toda essa questão das tecnologias, né, as novas tecnologias que são utilizadas não só na cultura do milho, mas em todos os cultivos, vem acompanhado do uso correto, né, propriamente desses defensivos e do manejo correto ali para o agricultor. Na verdade, tudo isso só faz sentido ali, só vai gerar valor para o agricultor no desenvolvimento da cultura quando utilizado de forma correta. Então, acho que esse é o fator principal e todo o caminhamento aqui no que diz respeito ao posicionamento, né, acompanhado por esse desenvolvimento todo que eu mencionei, ele passa por isso, passa por um time altamente capacitado, né, não somente o time da BASF, mas também os seus distribuidores, juntamente com os especialistas de mercado, os consultores, os influenciadores que estão no dia a dia aí também, junto com os produtores, para que isso chegue de forma correta. Obviamente o posicionamento, né, e acompanhado aí do uso correto. E eu não tenho dúvida disso, tá, Jossan e seu Bianco? A gente tem caminhado aqui cada vez mais no sentido de evoluir nessas boas práticas agrícolas. Todos esses resultados que a gente tem notado aqui em termos de produtividade, sem dúvida nenhuma, é em decorrência dessa evolução da agricultura. E eu entendo que a sociedade, obviamente, está caminhando cada vez mais para um entendimento, né, com relação a isso tudo, que obviamente que o agricultor e a agricultura é amigo do meio ambiente, né? Então tudo isso caminha em convergência muito grande com sustentabilidade. E o desenvolvimento, né? O desenvolvimento dessas moléculas são em total convergência com fatores de sustentabilidade, né? Preservando aí inimigos naturais e agindo corretamente como os principais detratores de produtividade, sejam os insetos, sejam as pragas, as doenças ou as plantas daninhas. Então, cada vez mais a gente segue evoluindo aí ao lado do produtor, né, muito próximo do produtor, entendendo quais são os principais desafios para que a gente possa direcionar a nossa pesquisa, todo o desenvolvimento, ao encontro do que tem se instituído aí de principais desafios no manejo, para que a gente possa, mais uma vez, aí buscar os altos índices de produtividade, né, e principalmente aí rentabilidade safra após safra. Douglas, só para ficar mais claro aqui para mim um negócio, que antes, em alguns momentos, você falou de híbrido. Eu acho que algumas pessoas talvez se perguntaram ou não também, né? Mas eu vou agir aqui como aquele que também, só para tirar a dúvida. O híbrido, quando você falou, você estava se tratando de quê? Da tecnologia, né, da semente de milho, na verdade. A tecnologia e os híbridos, exatamente, e os híbridos, né, porque, Jossan, cada uma das sementes, das tecnologias aí envolvidas dentro da semente, dos híbridos, dos traits, né, da genética, no final, o que nós estamos falando aqui é de genética, né, eles são desenvolvidos para cada uma das regiões, tem a seleção dos principais sementes aí para que a gente atinja o máximo teto produtivo em cada uma das regiões. Então, a definição do híbrido, né, para cada uma das regiões, ela é tão importante quanto, obviamente, a janela, né, de plantio e todo o manejo fitossanitário. Então, nós temos aí sementes ou tecnologias genéticas, né, com maior tolerância a algumas doenças, que acontecem em algumas regiões em maior incidência que de outras, da mesma coisa que a susceptibilidade ou não, ou maior tolerância a pragas. Então, a escolha da genética é um fator super importante. Tão importante, né, quanto o manejo correto aí com as tecnologias disponíveis no controle de pragas e doenças.
Muito bem, seu Bianco. O híbrido que tu fala seria um puro por origem, mais ou menos, né, Edu? E outra, se você pudesse esclarecer isso. E outra pergunta que eu faço para você você está sabendo, logicamente, né, que o Centro-Oeste está tendo muitas usinas de álcool de milho, né? Você acha assim que nós estamos preparados para ter toda essa produção? Temos que melhorar muito? Sem dúvida nenhuma, eu entendo que nós estamos preparados. Eu acho que a questão do volume hoje de milho, né, da produção que já é destinada para o consumo para a produção de etanol, tem sido um fator preponderante no que diz respeito aí ao preço da commodity, né? Que a gente passa a diversificar, né, o destino dessa produção toda, e com isso a gente pode equilibrar um pouco mais aí essa questão aí de disponibilidade, né, de produção versus demanda, e com isso a gente tem um equilíbrio melhor nos preços, né, como vocês vinham tratando aí anteriormente, falando um pouco mais de soja. Então, sem dúvida nenhuma, no meu entendimento, as usinas de etanol já é uma realidade. Eu entendo que nós estamos preparados, e cada vez mais que a gente avançar com o uso de tecnologias e, por consequência, né, manter altos níveis de produtividade, porque no final do dia, para o produtor, para o agricultor, a receita vai vir da produtividade, né, do extrair o máximo de produtividade, né, dentro de cada uma das áreas, das diferentes propriedades, para que aí sim, alguns fatores eu costumo dizer que alguns fatores nós controlamos, outros não. Muitas vezes o preço não está na nossa mão, não está na mão do produtor, né? O clima muitas vezes nos desafia e, de fato, a gente tem pouco controle sobre isso, mas o manejo, né? O manejo fitossanitário, um pouco disso que a gente discutiu aqui, isso sim, de fato, está na mão do produtor, e é aqui que a gente precisa extrair e executar com excelência para que a gente consiga produzir bem e rentabilizar safra após safra. A gente mencionou aqui, né? Nós estamos vindo aqui de uma safrinha recorde. De fato, o clima ajudou, os fatores de janela de produção desde a soja lá e depois no início da cultura do milho aqui a gente mencionou que nos desafiava. No entanto, logo depois o clima favoreceu, né, para que a gente pudesse desenvolver a cultura. Mas o mais importante é isso, o agricultor ele estava preparado para extrair alta produtividade. E o estar preparado estava com o solo devidamente atribuído no que diz respeito à fertilidade, se preparou com relação ao manejo fitossanitário, mesmo com alguns desafios que surgiram, né? Esse ano nós ouvimos falar muito de lagarta, manejamos corretamente, né, nas principais regiões aí, mesmo com os desafios que tivemos, a questão dos insetos vetores, aí, cigarrinha e pulgão, e conseguimos extrair altas produtividades. Então, acho que esse é um fator importante, a gente sempre deter naquilo onde está no nosso círculo de influência e estar preparado para extrair o maior valor possível. O Douglas, ele é gerente de marketing milho da BASF, e eu ia te fazer uma pergunta basiquinha, assim, né? Mas a gente já está no final de uma safra, então não tem... A minha pergunta era, qual era a dica que você dava? Então eu vou muito além disso. Para a próxima safra, existe alguma novidade aí que a BASF vai trazer para o produtor, e de preferência que as outras pessoas ainda não saibam, em primeira mão aqui? Tem alguma coisa que você pode trazer para a gente aí? Jossan, sim, como eu mencionei, nós estamos trazendo esse ano, e ele vem aqui em convergência aqui para a próxima safra, que é o EFICON, que é uma molécula desenvolvida exclusivamente para o manejo de insetos vetores, como eu mencionei, né, e a gente falou aqui das possíveis perdas, né, causadas aí em decorrência de cigarrinha e pulgão, podendo passar de 70% de prejuízo. Então a BASF está trazendo o EFICON, é uma molécula nova com modo de ação inédito, exclusivo para o manejo de insetos vetores, que tem tirado muita produtividade safra após safra. Então a BASF apresenta esse ano para o mercado o EFICON, que com certeza vem ao encontro para resolver um dos principais problemas, né, como eu mencionei aqui, o manejo de cigarrinha na cultura,
com uma molécula inédita e um modo de ação inédito. O EFICOM, ele age nos órgãos sensoriais do inseto, paralisando rapidamente a alimentação. E quando a gente fala aqui, Jossan e seu Bianco, né, e para toda a nossa audiência, quando nós falamos em insetos vetores, são vetores de doenças. Eles transmitem as doenças que, de fato, causam grande prejuízo na cultura do milho. Então, quando a gente tem essa possibilidade de uma tecnologia que paralisa o inseto, interrompe a alimentação, por consequência, o inseto não consegue transmitir a doença e protege a cultura antes mesmo que o dano aconteça. Então, mais uma vez, a BASF inovando. No ano passado nós trouxemos um fungicida novo para a cultura do milho, que é o Melira. Esse ano nós estamos trazendo o EFICOM, que sem dúvida nenhuma aqui vai ao encontro e vai favorecer muito os agricultores aí do Brasil todo, com certeza aí do Mato Grosso, para que a gente extraia altos índices de produtividade mais uma vez na próxima safra. Douglas Leme, gerente de marketing milho da BASF. Muito obrigado pela sua participação, seu Bianco, quer agradecer também? É só agradecer, Douglas, e nós estamos com um outro costume aqui já no Mato Grosso, que nós não chamamos mais de safrinha aqui, nós chamamos já de segunda safra, porque estamos produzindo tão bem, então já estamos chamando de segunda safra. E parabéns, que nem para vocês com esses novos produtos, e isso vai cada vez mais ter mais produtividade para o produtor. Muito obrigado, Jossan, seu Bianco, eu que agradeço, concordo plenamente com o senhor, está longe de ser uma safrinha, mas sim uma segunda safra de alta pujança aí, e sem dúvida nenhuma com alta relevância para o agronegócio brasileiro. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Graças ao trabalho de pesquisadores e tantas pessoas assim que se dedicam para que isso seja possível. Obrigado, Douglas. Estamos abertos aí a uma outra participação, esperando você em outras oportunidades. Um abraço para você, pessoal aí. Obrigado, viu? Seguimos por aqui. Valeu, então. Seu Bianco, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco chamo o senhor de volta também, porque a gente vai fazer um breve intervalo comercial. No próximo bloco, a gente fala sobre... Vamos dar uma pincelada no assunto do tarifaço. O Brasil, né, afirma que está buscando diálogo, segundo o Fávaro, mas tem um problema aí, não vai abrir mão da sua soberania. Vamos entender isso bem rapidinho e vamos discutir sobre a disputa, vamos falar sobre a disputa acirrada que foi a concessão, né, da Rota do Agro entre Mato Grosso e Goiás, que aconteceu ontem. Já tem vencedora aí, a concessionária vencedora que vai ficar à frente aí desse trecho aí de 490 quilômetros. O intervalo é rápido, a gente volta já. O agrodebate desta sexta-feira, dia 15, está de volta depois da conversa aí muito interessante sobre milho, né, junto com a BASF. Mais uma vez agradecendo a disponibilidade, né, deles aqui em contribuir conosco. Bom, nesse último bloco, meus amigos, vamos lá para um dos dois assuntos desse último bloco, que um deles, mais uma vez, é o tarifaço. Vamos lá, falar bem rapidinho sobre ele, já que a notícia é a seguinte: o Brasil, segundo o nosso ministro do MAPA, está buscando diálogo com os Estados Unidos, mas uma coisa que não deve ser negociada é a soberania brasileira. Eu fico até com medo de falar sobre isso. Mas foi o que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse nessa quinta-feira, ontem, portanto, em São Paulo, que o governo ele vai continuar tentando negociar a redução no valor da tarifa de 50%, né, que foram impostas por Donald Trump às exportações brasileiras, só que o Brasil não vai abrir mão da sua soberania. Ele disse assim, ó, o primeiro ponto é garantir o diálogo, buscar a negociação. Em momento algum, por determinação do presidente Lula, a gente fechou o diálogo. A gente busca o diálogo na mesa de negociação.
Agora, em hipótese alguma, vamos abrir mão da nossa soberania. Isso são palavras de Fávaro, né? Ele disse também ainda, em hipótese alguma, por óbvio, vamos negociar aquilo que não é atribuição do Poder Executivo, como, por exemplo, intervenção no Poder Judiciário. Seu Bianco volta aqui comigo, seu Bianco, porque claramente nessa fala de Fávaro está deixando claro a intervenção dele em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Mas deixando isso de lado, analisando isso tudo, aliás, isso vai ficar no meio da conversa, mas o que a gente pensa, assim, de certa maneira, está buscando diálogo, mas com uma fala dessa, está afrontando ainda. Isso não é diálogo, isso continua sendo uma afronta. Poderia deixar essa fala de fora. Ele, como ministro da Agricultura, ele não precisa citar a soberania, porque isso aí é a própria diplomacia, o próprio embaixador que vai conversar sobre isso. Não que os Estados Unidos possam se meter, ninguém está dizendo que pode ou que não pode. O início de toda essa briga, todos nós sabemos, foi em virtude do BRICS querer criar uma nova moeda, e daí o presidente Lula dizer que a grande vantagem do mundo seria criar uma nova moeda. Isso foi uma afronta para os Estados Unidos. Então, isso é muito complicado, é muito diferente. Às vezes, a Rússia, todos os países estavam querendo, aí do BRICS, estavam querendo que alguém, cutucasse o leão lá. E sobrou para o presidente Lula falar isso. É desnecessário. Hoje, todos os outros presidentes estão de bem com os Estados Unidos, tanto é que hoje, à tarde, o presidente russo se encontrou com o presidente norte-americano, se encontraram, acho que foi lá no Alasca, né, num determinado ponto comum, se encontraram e estão conversando. Então, por que é que o Brasil não pode conversar? A divergência de criar uma moeda do BRICS é uma divergência com os Estados Unidos? Tá bom, vamos lá, vamos conversar com o Trump e dizer a ele, olha, Trump, isso aí foi um requisito do pessoal, mas eu como presidente, Lula como presidente dos BRICS hoje, eu vou deixar essa ideia meio parada no canto. Pronto, você volta a ser amigo deles e todos os seus produtos voltam a ser taxados a 10%. Enquanto nós começarmos a falar que nós somos a última bolachinha do pacote, que nós somos a nossa soberania, são falas desnecessárias para você falar comercialmente, quando você precisa vender seu produto. Então isso é bem complicado, pode-se às vezes se deixar se falar um pouco menos, isso que é a minha opinião. Enquanto isso, ele também disse que o país segue buscando novos mercados, que é alternativa. Enquanto não resolve esse problema, que já poderia estar resolvido, tem que buscar novos mercados, mas como a gente já sabe, é um trabalho demorado e que demanda muito esforço. A gente continua de olho nessa informação. Você ouviu hoje, Jossan? Pode falar. Eu ouvi hoje que a Argentina está comprando muita carne brasileira. Você acha que aumentou o consumo na Argentina? A Argentina é um grande produtor. O que a Argentina está fazendo? Zero de taxa com os Estados Unidos. Está pegando a carne nossa lá e vendendo toda a carne deles e pegando a nossa carne mais barata. Então, por quê? Porque são amigos dos Estados Unidos. A taxa deles para entrar nos Estados Unidos é quanto? Zero. Só que, dentro de poucos meses, ela vai ser os consumidores dos Estados Unidos vão pegar gosto por que carne? Pela carne da Argentina. E daí eles vão ficar donos do mercado norte-americano. E a gente perde. Tá bom, tá certo. Muito bem. Seguimos de olho e voltamos a conversar quando tiver novos desdobramentos. Hoje é só uma pincelada que a gente já falou muito sobre tarifaço também, mas a gente segue com o compromisso de informar o nosso querido telespectador. Para finalizar o programa de hoje, seu Bianco, ontem a gente falou, né, de um leilão, né, de um trecho muito importante chamado de Rota do Agro, que inclusive um dos trajetos mais importantes do país, né, porque é utilizado pela agropecuária,
A Rota do Agro ela foi leiloada ontem, quinta-feira, que a gente anunciou por aqui. São 502 quilômetros de extensão, né, entre as BR-060 em Goiás e 364 em Mato Grosso. A rota ela liga Rio Verde, no Goiás, a Rondonópolis, no Mato Grosso. E é estratégica para escoamento da produção agrícola e industrial da região centro-oeste. Bom, foi uma disputa acirrada, seu Bianco, e esse consórcio liderado pela empreiteira Azevedo e Travassos, que foi o vencedor do leilão, né, da concessão, a empresa ofereceu 19% de desconto sobre a tarifa básica do pedágio, superando a proposta das outras concorrentes. E é aí que eu me pego e eu me pergunto, assim, né? Por que é que o senhor vai saber me responder isso, mas oferecer um desconto de 19,70% no desconto da tarifa básica no pedágio. Para o consumidor, esse é um ponto de vista muito bom. Opa, então a tarifa do pedágio ela vai ser reduzida. Mas, consequentemente, para eles é menos arrecadação. Isso também não é um risco, assim como aconteceu, não que seja o mesmo, mas de chegar a um estado de falência ou de não conseguir gerir o contrato? Isso também não é perigoso? Jussá, é um pouco perigoso, porém, o governo já, em virtude de todas as... o governo já apanhou muito nessas falências dessas empreiteiras. Aí o que tem? Descontos acima de 18%, você pode ir dando desconto, mas um valor desse desconto que você dá proporcionalmente, você vai ter que depositar em dinheiro mesmo na conta dessa concessionária. Por quê? Porque você quer dar um desconto, tá bom, era acima de 18%, eles chegaram a 19% alguma coisa, né? Se não chegaria a 30%, tá bom. Agora, de 18% para 19%, 2%, então o valor da concessão, esses 2% ou quase 2%, eles têm que depositar exclusivamente numa conta, que isso vai ficar com um fundo, e esse fundo ele serve para quê? Justamente para que se faça alguns reparos, algumas modificações. E isso é para que a empresa caia na realidade de que realmente ela pode dar um desconto não tão grande, ou um desconto simplesmente para poder ganhar e depois vai à falência, como você falou. Então, o governo aos poucos vai se adaptando para evitar que essas empresas venham, prometam uma coisa, não conseguem cumprir e daí vão à falência. Então, aos poucos, vai se ajustando. Essa, inclusive, teve gente aí falando, né? O ministro dos Transportes, o Renan Filho, ele afirmou que essa foi a maior concorrência dos últimos anos, porque muito provavelmente tinha muita gente interessada, até porque o contrato ele prevê um investimento de 4,4 bilhões de reais, claro que são ao longo de 30 anos de concessão, além de 2,8 bilhões em custos operacionais. E aí, olha só os benefícios que deve trazer. Se cumprir, é o que a gente espera que aconteça. Estou pegando exemplo da Rota do Oeste, que o Odebrecht ali, que deixou para trás a duplicação da BR-63 no estado de Mato Grosso e que, enfim, foi uma grande de uma vergonha que a gente não quer que aconteça aqui. Mas obras de duplicação, faixas adicionais, vias marginais, construção de 4 passarelas para pedestres. E aí tem, claro, praça de pedágio em Jataí, Goiás, Portelândia, Goiás, e em Mato Grosso vai ter em Alto Garças e Pedra Preta. É muito bom, José, esses 4 bi, esse valor que você falou aí. Então, como que se chega a esse valor, ou o valor de cada taxa de pedágio? O governo mesmo faz estudos e vê quantos caminhões, quantos eixos que passam nessas rodovias, porque tem algumas rodovias que passa quase só carro pequeno, né? Tem rodovias igual a essa, vai passar o quê? Vai passar muita carreta, por quê? Como a gente falou ontem, em Rio Verde, lá em Goiás,
e em Rondonópolis. Em Goiás você produz muitos produtos, soja, milho, aqui vem a Rondonópolis e daí vai de trem vai para Santos, Paranaguá, desce para baixo. Então, e também esse mesmo trem, ele vai trazer ali fertilizantes. Então essas carretas, que são, uma carreta tem inúmeros eixos, essa carreta vai pagar um pedágio alto, ou o trânsito aí será mais de carretas do que de carro pequeno. E isso automaticamente tem um valor de arrecadação maior. Porém, tem um custo maior também, que com menos anos de uso dessas rodovias, estraga muito mais. Por quê? Porque a própria carreta, muito pesada, ela estraga muito mais o pedágio, o asfalto. Então tem que ter uma recuperação disso. O governo em si, quando vai se leiloar isso, se faz. Quanto mais ou menos vai gastar para fazer toda essa infraestrutura, quanto mais ou menos vai arrecadar, e será que essa região, ela é uma região que daqui a 30 anos vai ter mais movimento ou menos movimento? Como o agro é uma moeda que todo mundo acha que nunca vai padecer, então nós achamos que dentro de 30 anos essa BR vai ter mais movimento, então eles vão arrecadar mais. Os custos também dessas ampliações não são tão grandes, por quê? Não se passa em grandes cidades no meio disso daí. Qual é o custo maior, Jossan? Você fazer uma duplicação de uma BR dentro de uma cidade. Por quê? A indenização para esses imóveis dentro de uma cidade é muito mais elevada do que a indenização de áreas rurais. Como é que eu vou te dizer? Se tem muita subida, muita descida, se dá muito custo para você, muito morro, muita subida, muita descida. Isso também tem um custo muito mais elevado de se fazer. Não, a região é super plana. Existe uma facilidade de fazer. Então, em tudo isso, sai uma composição de mais ou menos de preço, e será o preço, que é o preço de custo do pedágio que a gente paga aí a cada 60 quilômetros, mais ou menos, tem uma cobrança de pedágio, né? E isso também tem um pensamento aí, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas no final das contas traz desenvolvimento, independente do ponto de vista de cada um. Seu Bianco, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Obrigado, Jossan. Eu iria acrescentar você que traz desenvolvimento e mais segurança também nisso daí, porque uma estrada que não é pedagiada, uma estrada que não é duplicada, é chamada de estrada da morte. Então, obrigado por você me dar mais essa oportunidade para a gente estar conversando aqui, e obrigado a todos que nos assistiram, e até segunda-feira. Eu e nossos acompanhantes, ouvintes, internautas, telespectadores, que temos a agradecer com tanta experiência trazida por aqui. Valeu mais uma vez, um bom final de semana, até segunda-feira. Telespectadores, amigos internautas, ouvintes, obrigado também. Não esqueça, no Spotify você pode acompanhar todos os programas, inclusive hoje é o programa de número 202. Tem 202 programas para você assistir por lá, e cada dia aumentando. Obrigado pela companhia, um ótimo final de semana, que Deus te abençoe e até segunda-feira.